O estudo acima, publicado agora em julho de 2025, ele chamou a atenção ao propor 4 subtipos biologicamente distintos de autismo. Hoje a ideia é explicar com clareza o que esse estudo realmente fez, onde ele acerta, onde ele para e o que ainda falta medir para alcançar aí uma compreensão mais completa. Isso é fundamental, né, para uma melhor especificação aí dos subtipos de autismo, algo que, sem dúvida, representa um marco importante rumo aí às futuras diretrizes clínicas, como as próximas edições do DSM e do CID. A gente vai olhar junto as forças do artigo, seus limites, como incluir aí dimensões fundamentais que ficaram de fora, como o self, a identidade, o perfil sensorial, a motivação intrínseca, a linguagem, o QI, o perfil emocional. O que o estudo fez na prática foi 3 movimentos. O primeiro, ele pegou os dados de milhares de crianças na base de dados clínicas sobre o autismo, conhecida como SPARC, ou seja, num banco de dados longitudinal que reúne informações comportamentais e genéticas de milhares de famílias e crianças dos Estados Unidos. E por que isso importa, gente? Porque permite aí observar trajetórias, né? Não apenas retratos isolados. Segundo, ele foi inovador na forma de análise. Em vez aí de buscar um gene para o sintoma, os pesquisadores montaram um modelo aí centrado na pessoa, né? Combinando mais de 230 traços por indivíduos, incluindo aí comportamento atual, histórico, né, marcos do desenvolvimento e perfis emocionais. Entram aqui 4 fontes, né, que começaram pelo SCQ, um questionário aí com 40 itens respondidos pelos cuidadores. Ele capta aí os sinais nucleares do autismo, né, como dificuldades de comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. Aqui o SCQ serviu como espinha dorsal do modelo, né, ajudando aí a distinguir níveis de expressão clínica. Depois entrou a RBSR, uma escala que detalha aí os comportamentos repetitivos em subtipos, né, como as estereotipias, compulsões, os rituais, né, a busca por mesmice. Cada item aqui vai de 0 a 3, e isso permite medir tanto a presença quanto a intensidade, né, desses comportamentos. O resultado é mais precisão na separação aí entre os grupos, porém aqui com foco nos comportamentos restritos e repetitivos. Na sequência, né, veio a CBCL de 6 a 18 anos, outro questionário aí também respondido pelos pais. Aqui o foco foi captar os padrões emocionais e comportamentais, como ansiedade, depressão, impulsividade, ou as dificuldades de atenção, incluindo aí outros quadros clínicos, como o TDAH. Esses dados ajudaram a identificar comorbidades e traços transversais, né, como os problemas internalizantes e externalizantes. Por fim, né, o estudo adicionou aí dados de marcos do desenvolvimento, né, como a idade em que a criança começou a andar ou a falar. Isso criou aí um eixo extra, né, que permitiu separar crianças com perfis comportamentais parecidos, mas com trajetórias de desenvolvimento aí bem diferentes. O terceiro eixo do artigo foi algo bem inovador. O estudo ele usou uma técnica matemática para deixar os dados falarem, né, e descobrir quais combinações de sintomas e trajetórias se agrupavam naturalmente. Depois, validou esses grupos aí com medidas clínicas reais e dados genéticos, né, mostrando que não eram agrupamentos arbitrários. Assim, o algoritmo ele agrupou as crianças, né, em 4 classes e conectou cada classe a padrões aí genéticos distintos e a janelas temporais diferentes, né, de impacto aí no desenvolvimento. Assim, tudo isso integrado, né, o modelo aí identificou os 4 subgrupos distintos, né, um com prejuízo social e comportamental, né, a maior parte aí da amostra, 37%, com traços centrais aí do autismo, com desenvolvimento típico, mas com marcos prejudicados, com comorbidades aí no TDAH, com ansiedade, né, o TDAH nós iremos discutir melhor a seguir. O grupo 2, com TEA misto, com atraso aí no desenvolvimento, por volta de 19% da amostra, com sintomas emocionais, uma mistura clínica mais sutil. O terceiro grupo aí com prejuízo moderado, cerca de 34% da amostra dos traços, com traços autísticos mais leves, mas com marcos típicos de desenvolvimento e com comorbidades.
E o quarto grupo, né, com mais afetação, por volta de 10% da amostra, com dificuldades severas na linguagem, com comportamentos repetitivos marcantes, dificuldade na regulação emocional. Então, qual é a cereja do bolo dos dados do artigo? Né, os autores encontraram assinaturas genéticas diferentes, né, para cada grupo. Né, algumas classes com maior peso de variantes genéticas, né, herdadas, e subgrupos em que os indivíduos aí apresentam mais mutações, né, novas, potencialmente disruptivas, que não vieram ali dos pais, sugerindo aí um efeito genético mais forte e pontual nesses casos. E propuseram aí janelas temporais distintas, né, de impacto biológico, ou seja, momentos diferentes do neurodesenvolvimento, né, em que os fatores genéticos parecem agir. Assim, temos 3 pontos fortes no estudo. O primeiro, né, o modelo centrado na pessoa, com mais de 230 variáveis por indivíduos, não é pouca coisa, gente. O segundo, a integração aí entre o comportamento e a genética em larga escala. E terceiro, os agrupamentos coerentes clinicamente, com boa validade externa, ou seja, o estudo acerta em cheio ao mostrar que subtipos autísticos existem e que têm base biológica diferenciável. Um passo aí importantíssimo rumo à medicina de precisão no caso do autismo. Agora vamos à parte crítica no bom sentido. O estudo é um avanço real, bem desenhado, né, com uma amostra robusta e análises sérias. Mas, como todo modelo, ele depende do que foi medido. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que as 4 classes identificadas, elas nasceram do tipo de dado que estava disponível, né? Ou seja, as escalas de comportamentos, os sintomas observáveis, os marcos de desenvolvimento com idade para andar e para falar, e só. Não é pouco, claro, mas também não é tudo. Vamos destrinchar melhor, né, o que isso significa. Os autores usaram mais de 230 traços por indivíduos coletados por ferramentas como a SCQ, a RBSR e a CBCL e os dados dos marcos de desenvolvimento, que permitiu ao algoritmo aí agrupar perfis com bases nos comportamentos sociais e repetitivos pela SCQ e a RBSR, as comorbidades emocionais e de atenção pela CBCL e os atrasos motores e de linguagem pelos marcos evolutivos. E por isso que, por exemplo, 2 grupos que somam aí mais de 70% da amostra, o grupo com prejuízo social e comportamental e o com prejuízo moderado, se diferenciam sobretudo pela intensidade dos sintomas, né, e pelas comorbidades. Porque é isso, né, que essas escalas elas conseguem capturar. Só que aqui está o ponto chave fundamental. O que não foi medido não entra no modelo, né? E isso tem aí um custo. Por exemplo, na minha pesquisa clínica, eu observo traços que essas escalas não enxergam, né? São aí as dimensões mais internas, metas cognitivas, como o self e a identidade, ou seja, a capacidade aí de formar uma história coerente de si, sentir a autoria sobre os seus próprios atos, né? Perceber a continuidade ao longo do tempo, a interocepção, a alexitimia, ou seja, como a pessoa sente e nomeia, né, os próprios estados internos, as emoções autoconscientes, né, como a vergonha, a culpa ou orgulho, que impactam aí diretamente a motivação, o pertencimento, né, e a forma como alguém lida aí com o mundo. Essas dimensões, né, não aparecem na SCQ, na CBCL, na RBSR, por isso o algoritmo não consegue capturar esses subtipos. Né? No máximo, esses traços aí, mais subjetivos, ficam diluídos, né, em meio a grupos definidos por sintomas. Né? Por isso, né, como as próprias autoras sinalizam, né, o estudo requer complemento, né, ele deu aí um importante início, mas ainda requer avanços, né, importantes. Ele abre caminho, né, fundamental aí para mostrar que há subtipos dentro do espectro. Mas para refinar essas classes e chegar aí em perfis realmente úteis para a prática clínica, é preciso ampliar o que ele mede. Em outras palavras, né, a pergunta agora não é mais se existem subgrupos no autismo. Eles existem. A questão é
quais subtipos ainda não conseguimos ver, porque estamos usando, né, as lentes ainda com foco embaçado. Tem um ponto aqui que merece atenção especial: a comorbidade com TDAH. No grupo chamado aí prejuízo social comportamental, o estudo identificou muitos relatos de dificuldades com a atenção. Mas é preciso muito cuidado na hora de interpretar isso. Por quê? Porque nesse estudo a atenção foi medida por escalas de comportamento, ou seja, o que se vê de fora, o que a criança faz ou deixa de fazer. E isso nem sempre corresponde à organização interna do cérebro, nem à assinatura cognitiva ou genética do fenômeno. Duas pessoas podem parecer desatentas do lado de fora, mas estarem funcionando de formas completamente diferentes por dentro. Vamos comparar? De um lado, a atenção no autismo, que geralmente faz parte do próprio quadro clínico, né? A pessoa pode ter alerta atípico, principalmente para estímulos aí sociais, pode experimentar o tempo de uma forma irregular, às vezes rápido, às vezes lento, apresenta aí uma variação interna grande, tem dias em que consegue ali focar e outros ela trava, e um padrão muito comum, um monotropismo, um foco profundo aí, um interesse específico, com dificuldade aí para mudar de assunto ou de tarefa. Esse tipo de atenção, quando avaliado por uma escala, pode acabar marcando, né, como problemas de atenção. E aí fica parecendo com TDAH, mas na verdade é uma atenção autística com outra lógica. Agora vamos ao TDAH propriamente dito. Né? O que esperamos encontrar? Né? Dificuldades aí real em manter a vigilância ao longo do tempo, uma impulsividade, né, por falha aí na inibição de resposta, uma busca constante por novidade e fuga do tédio, um padrão aí mais difuso e estável da variação, não depende tanto do dia ou do tema. Além disso, o TDAH tem uma assinatura neuropsicológica e genética própria, diferente do autismo. Por isso, o alerta é o seguinte: quando um relatório mostra atenção alta ou problemas de atenção de TDAH no CBCL, isso não basta para fechar a comorbidade. Isso é um sinal de que precisamos investigar melhor. O estudo que estamos analisando, ele abre essa conversa com dados importantes, mas quem fecha o diagnóstico diferencial é a ciência cognitiva, a psicometria e, quando necessário, a genética por meio dos estudos. Resumo da ópera: a sobreposição que o estudo mostra é simplesmente comportamental. E isso não é o mesmo que equivalência clínica. Se a gente não diferencia isso, acaba misturando fenótipos distintos dentro aí da mesma classe, o que pode comprometer decisões clínicas e de intervenção, como infelizmente vemos com muita frequência ocorrendo entre os clínicos brasileiros, né? Vendo o comportamento como sobreposição clínica. Então, o estudo marca um avanço importante, mais uma vez. Ele mostra com clareza e rigor que existem subtipos dentro do espectro autista e que esses subtipos eles têm correlações biológicas. Né? Isso abre caminho da medicina de precisão no autismo. Mas, como as próprias autoras destacam nos seus estudos, essas 4 classes não são um ponto final, são um começo aí de conversa. O que o estudo mediu? Né? Escalas de sintomas e marcos do desenvolvimento. E é a partir disto que o algoritmo agrupou os indivíduos. Agora, a pergunta é: e se a gente ampliar o que eles mediram? Então, para depurar melhor esses subtipos e chegar a perfis mais clínicos e mais úteis, é preciso adicionar dimensões, né, que ficaram aí de fora do pipeline. Por exemplo, o perfil sensorial, né, com impacto aí direto na linguagem, na regulação emocional, na atenção e no comportamento. Né, a motivação intrínseca aí, que diferencia níveis de engajamento, de vitalidade, mas não aparece na CBCL ou SCQ. A linguagem, o QI, com dissociações aí frequentes no autismo, entre verbal e não verbal. O perfil emocional, e aí incluindo aí a lexitimia, a interocepção, a vergonha, a culpa, as estratégias de regulação. E talvez, o mais importante, né, a identidade. Como a pessoa se percebe, age e organiza sua própria história no tempo. Né? O que os nossos dados mostram neste quesito
né, a partir aí de estudos associados, né, aos construtos do self no autismo, ao modelo de fragmentação temporal e ao estudo da cegueira do eu no autismo, o que existe é um perfil clínico consistente que não emerge aí no estudo acima por um motivo simples: não foi medido. Esse perfil é o que chamamos de déficit de acesso ao modelo interno. Ele aparece com 3 características principais, né? A quebra aí da continuidade temporal do self, ou seja, a dificuldade aí de conectar passado, presente e futuro de forma narrativa, a agência comprometida, ou seja, a sensação frágil de autoria da própria ação, como se a vida apenas acontecesse, a narrativa autobiográfica pobre ou fragmentada, né, com relatos aí desconectados, sem um fio condutor. Também vemos aí alterações no tempo subjetivo, né, desde aí distorções de segundos até falhas no planejamento de vida, mas nada disso aparece em escalas como a SCQ, a RBS ou a CBCL, né? Não porque eles não existam, né? Mas é porque não foi medido. As tarefas de agência, interocepção, coerência narrativa, o algoritmo não tem como identificar esse subtipo. E o mais interessante, né? Esse perfil ele pode atravessar todas as 4 classes do estudo, pode estar presente com ou sem comorbidade, com ou sem atraso nos marcos, e isso muda completamente, né, o manejo clínico e educacional. Então, em resumo, né, o estudo acima ele mostra com mérito que subtipos existem, mas ainda estamos olhando de fora para dentro, né? O próximo passo é incluir o mundo interno e cognitivo, o self, o tempo, a interocepção, a emoção, a atenção social, o QI, a linguagem, o processamento sensorial. Né? Só assim chegaremos a subtipos mais úteis, não só para entender o cérebro autista, né, mas também para apoiar aí com mais precisão cada pessoa dentro do espectro. Ele mostra que subtipos no autismo existem, que são biologicamente ancorados e que a medicina de precisão e com o uso de dados, de bancos de dados públicos e privados, está no horizonte. Esse é um passo fundamental para sair de categorias amplas e caminhar aí para perfis mais personalizados e com mais dinamicidade aí no uso de dados. O segundo, as 4 classes que o artigo apresenta não são o ponto final, são um ponto de partida. Como as próprias autoras sinalizam, esse é o início de uma conversa, não o fechamento aí de um escopo. Se quisermos aí chegar a subtipos mais precisos e refinados, realmente úteis para a prática clínica, educacional e terapêutica, precisamos ir além das escalas comportamentais. O próximo passo é adicionar aí novas dimensões ao pipeline, como perfil sensorial, que impacta aí diretamente a linguagem, a emoção, a atenção e o comportamento. Segundo, a motivação intrínseca, que diferencia aí engajamento real de desempenho adaptativo e também afeta aí o desenvolvimento da linguagem. Terceiro, a linguagem, o QI, com suas dissociações que mudam trajetórias. Quarto, o perfil emocional, incluindo aí a lexitimia, a vergonha, a culpa, a regulação. E quinto, né, e principalmente para o meu estudo, né, o self, né, como a pessoa percebe, age, conta sua própria história no tempo. Assim, o estudo atual é um avanço real. Né? Ele mostra classes aí centradas na pessoa, com correlação genética clara, mas ainda há limites, né? Foco excessivo em escalas de sintomas e marcos do desenvolvimento. E um alerta necessário, né? Sobreposição de sintomas não significa que há equivalência cognitiva ou genética, né? Especialmente aí no caso do TDAH. O próximo passo, então, é claro, medir o que ainda não foi medido, incluir o self, o tempo subjetivos, os perfis sensoriais e emocionais e os aspectos cognitivos mais refinados. E assim que a gente transforma dados em cuidado e avança, de fato, em direção a uma clínica mais precisa, mais empática e mais útil aí para cada pessoa com as barreiras de adaptação e funcionalidade, como no caso do autismo.